Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer aí as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Mas antes de começar o vídeo, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu vou pedir aqui para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, ou para aqueles que já assistem aqui os nossos vídeos direto e também não é inscrito no canal, para se inscrever. A sua inscrição é muito importante. Infelizmente o YouTube não está divulgando os nossos vídeos, então eu vou te pedir para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, para que esse vídeo possa chegar aí a cada vez mais pessoas, a nossa família, o nosso canal possa crescer, que a gente possa levar aí as notícias do nosso Gigante da Colina a cada vez mais vascaínos. Então nos ajudem, deixe seu like, se inscreva e deixe aí o seu comentário. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, que é realmente para isso que vocês viram aqui ver o vídeo, né? De certa forma, aqui também o que eu tô fazendo é levar o Vasco para vocês e começar falando sobre final da Taça Rio. Ontem foi definido o adversário do Vasco, né? O Vasco conseguiu a vitória contra a equipe do Madureira no sábado em São Januário, uma vitória por 2-1, um jogo muito apertado, né, com relação ao placar dentro de campo. O Vasco era para ter vencido por 3-4, foi muito superior à equipe do Madureira. Realmente, para quem assistiu o jogo, né, do Vasco, conseguiu ficar tranquilo, ver que realmente o Vasco tem um time mais organizado, muito provavelmente vai passar por essa Série B de forma bem tranquila, calma, vai conseguir o acesso para a Série A. Isso, de certa forma, deixa o torcedor vascaíno feliz, deixa o torcedor vascaíno tranquilo aí para esse ano de 2021. E teve ontem o seu adversário definido, pois o Botafogo conseguiu a vitória sobre a equipe do Nova Iguaçu por 1-0, um gol ali que saiu por volta dos 30 minutos do segundo tempo. O Botafogo, por incrível que pareça, sofreu pressão para a equipe do Nova Iguaçu. Então, apesar de ser um rival do Vasco, é uma equipe muito mais limitada, né, do que a nossa, no caso. Então, acredito que o Vasco vai ter uma final tranquila. Clássico é clássico, sem dúvida nenhuma, mas aí acredito sim que é obrigação do Vasco vencer essa partida, é obrigação do Vasco levantar aí esse caneco da Taça Rio, pois além, é claro, né, valer título, vale premiação. A Taça Rio vale R$1 milhão somente para o campeão, o vice não levará nada, porém o campeão, além de levar o caneco, além de levar ali o título da Taça Rio, também colocará nos cofres R$1 milhão, um valor importantíssimo, né? Ainda mais a situação financeira que o Vasco vive. A final será feita, no caso, em 2 jogos. O primeiro jogo é no Newton Santos no domingo, às 11h05, um horário muito ruim, realmente. A FERJ, né, no caso a federação aqui, Federação Estadual do Rio de Janeiro, colocando horários e dias da partida totalmente nada a ver. Um jogo domingo, 11 horas da manhã, e o jogo de volta será no sábado, é claro, em São Januário, dia 22 de maio, às 3 horas da tarde. Esperar que o Vasco faça um bom jogo, esperar que o Vasco leve esse título, é muito importante, é fundamental que o Vasco saia aí com o caneco de campeão, e na minha opinião é sim mais que obrigação, por conta do elenco limitadíssimo da equipe do Botafogo. O Vasco tem que entrar com confiança e tem que entrar com a convicção que irá levantar e levar mais esse título para São Januário, pois aí o Vasco não era nem para estar disputando a Taça Rio, e sim disputando aí a final contra o nosso maior rival e tentando levar o campeonato, né, carioca, e não a esse prêmio de consolação que acabou se tornando a Taça Rio. Falar aqui com relação a reforços, né? Infelizmente, para esse jogo de sábado contra a equipe do Madureira, alguns jogadores acabaram sendo poupados, sendo eles aí o Léo Jabá, o Bruno Gomes, o Rômulo, o Riquelme e o Ulisses. A comissão técnica do Vasco preferiu deixá-los de lado, poupá-los na partida contra a equipe do Madureira, né, por medo de desgastes ali, principalmente com o Rômulo, que acabou sofrendo um edema na coxa no último jogo, né, no primeiro jogo, aliás, das semifinais contra a equipe do Madureira. Então resolveu poupar ali alguns atletas, mas muito provavelmente aí que o Marcelo Cabo terá esses jogadores de volta nesse próximo jogo de sábado contra a equipe do Botafogo. O elenco que folgou ontem, né, não foram ao CT do Almirante fazer o treinamento normal, mas já volta hoje pela parte da tarde, tem treino normal no CT do Almirante. O time vai à academia fazer os trabalhos, né, de recondicionamento físico, depois vão a campo ali treinar técnico e tático, já avisando sem dúvida nenhuma o jogo de domingo contra a equipe do Botafogo, mas principalmente o jogo do dia 29 de maio em São Januário, a estreia da Série B contra a equipe do Operário. No caso aí, tem mais jogadores que ainda estão desfalcando a equipe nesses últimos jogos e poderão voltar.
Primeiro eu gostaria de falar com relação ao MT. O MT é um jogador jovem das categorias de base do Volta Redonda, que está emprestado ao Vasco da Gama, tem o término do seu contrato ali no final desse ano. O Vasco também tem que correr para tentar a contratação do atleta, porém o jogador ainda está de fora. Ele sofreu uma lesão na lombar aí durante esse início de temporada. Ele que vinha atuando como lateral esquerdo, vinha jogando muita bola, um jogador de extrema qualidade, foi um dos grandes destaques aí na conquista da Supercopa, da Copa do Brasil, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, dessa equipe sub-20 do ano passado do Vasco da Gama, mas infelizmente ainda ficará de fora e demorará muito ainda para retornar aos gramados. Ele já trabalha com a equipe, porém trabalha somente na academia, não troca bola, ainda não trabalha, né, no caso dentro de campo, então vai desfalcar, aliás, o Vasco por algumas rodadas para frente. Porém, com relação ao Thales e o Vinícius, os jogadores vêm demonstrando uma grande evolução. O Thales que sofreu uma lesão ali em meados do dia 29 de março, a previsão de volta ali dele estaria, né, por conta de 2 meses, então ele iria voltar somente no final de maio e provavelmente isso vai acontecer, porém um pouquinho antes. O atleta vem surpreendendo a comissão técnica, mas principalmente o departamento médico evoluiu muito ali com relação à sua forma física, à sua lesão. Ele que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo por conta de uma lesão séria, grave, que sofreu. Por conta disso também ia ficar 2 meses afastado, mas vem surpreendendo ali o departamento médico e poderá voltar até mesmo antes. Acredito que para esse jogo de sábado ele ainda não tem condições, ele já trabalha normalmente com o elenco, já trabalha normalmente nos treinamentos feitos pelo Marcelo Cabo, porém ainda é preciso um recondicionamento físico. Então, por conta disso, muito provavelmente que ele estará disponível de repente somente para o segundo jogo da final. E por ser uma final, o Vasco deverá preferir deixar o garoto de lado e preferir, né, também que ele estreie somente ali na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Vinícius, mesmo problema do Thales, passou muito tempo fora, agora ele trabalha com uma máscara, né, também, junto ao elenco durante os treinamentos, ele que passou por uma cirurgia no nariz, então provavelmente ainda demorará, né, para ter a sua reestreia dos jogadores ali que foram importantes para o Vasco durante o período do primeiro semestre de 2020, mas infelizmente decaíram muito ao longo dessa última temporada e a importância que eles tinham deu uma diminuída, mas tomara que eles voltem aí para esse próximo mês e já voltem jogando a bola que o torcedor vascaíno espera, né, que eles realmente demonstrem. Falando agora rapidamente sobre Germancano. O jogador aí falou sobre essa final da Taça Rio, né, falou sobre a empolgação de realmente estar presente em uma final, de levantar o caneco. Muitas pessoas, né, claro, falam que é somente um prêmio de consolação, mas o Germancano disse que todas as partidas são importantes para o elenco cruzmaltino e se está numa final, vai pensar em conquistar o título, independente de qual seja ele. Então essa equipe, esse elenco do Vasco da Gama está muito confiante, querendo muito uma vitória, então muito provavelmente ali que realmente a cabeça do elenco, da comissão técnica, da diretoria, esteja totalmente voltada para conquistar o título da Taça Rio. Ontem ali, ao longo do vídeo da parte da tarde, né, eu soltei falando sobre o Cano sendo o garoto propaganda aí do Vasco da Gama e temos novidades. Eu falei que iria trazer mais detalhes futuramente e acabei trazendo com muita antecedência, né? O Cano que lança, o Vasco que lançará, né, o marketing do clube, peças de roupa, uma linha de produtos ali do jogador, com seu envolvimento direto, no caso do próprio Germancano, e tivemos novidades aí com relação ao que serão, né, esses produtos. Os produtos estarão relacionados à marca de roupa, como shorts, camisas, bonés, etc. Alguns itens que realmente remetam ao Germancano e, além disso, conteúdos exclusivos produzidos pela Vasco TV, como nós vimos aí, para quem acompanha direto o canal do Vasco da Gama, esse último vídeo que eles lançaram, né, do Germancano jogando uma partida de golfe ou algo do tipo. Então, realmente, o Vasco estará totalmente voltado a deixar marcado o Germancano na cabeça do torcedor vascaíno e tentar vender essa marca Germancano, que realmente tem caminhado a passos largos, tem dado passadas largas para se tornar um ídolo do nosso gigante da colina. E falar aqui com relação também à polêmica envolvendo patrocinador, mais certo, Vasco BMG, o patrocinador aí que está com o Vasco realmente há muito tempo, é um patrocinador que realmente é importante, é o atual patrocinador master do nosso Vasco da Gama. E ontem tivemos uma excelente notícia, porque mais de 12 mil novas contas foram abertas em apenas
um dia. O Vasco agora que bate, né, segundo a última contagem que eu fiz, 79.198 contas abertas, um número muito alto. Inclusive ele já chega perto aí a marca do Atlético Mineiro, um dos maiores clubes que recebem muito bem da BMG, a BMG que já foi um patrocinador master, porém são alguns valores que realmente caem em contradição. Por quê? O Atlético Mineiro ele recebe, ou recebia pelo menos, né, enquanto a BMG era o patrocinador master do clube, já que atualmente o patrocinador master do Atlético é a Betano e não mais a BMG, mas enquanto a BMG atuava, né, como o principal patrocinador do Galo, o Atlético recebia 13,1 milhões por ano. E por incrível que pareça, a BMG, né, mesmo tendo aí essa credibilidade com o torcedor vascaíno, paga para o Vasco somente 6 milhões por ano, quase aí menos que a metade, aliás, menos que a metade do que o Atlético recebia com as mesmas proporções. Então o Vasco, tendo uma torcida muito maior que a do Atlético, com todo respeito aí aos atleticanos, tendo no caso, né, uma divulgação maior, tendo um peso maior, acaba recebendo menos do que o Atlético Mineiro. Então acredito que essa diretoria teria que dar um passo a mais, teria que divulgar aí realmente todos os detalhes dessas negociações, o que envolvem, porque o Vasco é tão desfavorecido nesse atual mercado. É claro que as quedas para a Série B, é claro que diversos fatores dentro do clube acabam diminuindo o valor de mercado do Vasco, mas são coisas que definitivamente não podem acontecer. No momento que o torcedor vascaíno abre quase a mesma quantia de contas do que o Atlético Mineiro, né, que recebe valores dobrados com relação aí à BMG, definitivamente algumas coisas têm que ser vistas porque estão muito erradas. Então, definitivamente esperamos que novidades possam vir, mas mais uma atitude linda do torcedor vascaíno, batendo quase 80 mil contas abertas no Banco BMG. Isso só ajuda aí a imagem do Vasco da Gama perante o mercado. E para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Dedé. Dedé é um caso realmente muito polêmico, que de certa forma, né, traz aquela esperança para o torcedor vascaíno, saudade. Muitos torcedores vascaínos esperam o retorno do Dedé. É um mito, né, como é conhecido por nós torcedores. Teve passagem pelo Vasco em 2011, foi um grande jogador, um dos principais jogadores daquele elenco que conquistou a Copa do Brasil. Acabou saindo, também teve grande destaque no Cruzeiro, conquistou diversos títulos por lá e atualmente ele está sem clube, está treinando ali em casa. E nessas últimas semanas foi muito falado sobre o retorno do Dedé ao Vasco da Gama, um jogador ali que de certa forma seria importante para essa reconstrução, tanto na parte dentro de campo, pela qualidade que o atleta tem, quanto também na parte do marketing, por ser um jogador que venderia a camisa, que traria o torcedor para perto do clube, o torcedor iria abraçar essa causa, né, da contratação do Dedé, e traremos aqui novidades com relação a como está a situação, porque diariamente eu recebo mensagens aí perguntando como está o Dedé, o que está acontecendo, o Dedé vai vir, não vai vir, traz novidades. Então eu quero trazer como está a atual situação do zagueiro. E a notícia que eu venho dar para vocês é que nada evoluiu, rapaziada. O Dedé continua na mesma situação, porém não evoluiu com o Vasco, mas também não evoluiu com nenhum outro clube. O Dedé realmente continua focado na sua recuperação pessoal. Ele primeiro quer ali melhorar o seu condicionamento físico, quer primeiro voltar a ter um bom técnica fisicamente, voltar realmente a ter aquele fôlego, aquele físico que ele tinha no seu melhor momento, no auge da sua carreira, e ele planeja isso. Ele que voltou aos gramados no início da última semana, botou a chuteira, calçou a chuteira, retornou a entrar em campo, né, treinando com bola, e esse era um desejo pessoal do atleta. Ele primeiro gostaria, né, de entrar dentro de campo, voltar a treinar de forma mais séria, realmente de uma forma melhor, e aí sim, quando ele retornasse aos gramados, ele poderia começar a ouvir propostas. Muito provavelmente que caso haja um interesse do Vasco, e segundo aí fontes e notícias, realmente o Vasco tem esse interesse na contratação do Dedé. Inclusive o Alexandre Pássaro falou abertamente que as portas do Vasco estarão sempre abertas para o zagueiro, então muito provavelmente que o Vasco tenha feito propostas aí, o Dedé tenha escutado as propostas do Vasco, mas até o momento nada andou, tudo muito parado. Porém o problema não é com o Vasco, mas todos os clubes aí também estão em negociações paradas com o zagueiro. Ele precisa resolver ainda algumas pendências com o Cruzeiro, para aí sim, de repente, procurar um novo clube e até mesmo, né, o nosso gigante da colina. Sei que é um desejo, sei que é um sonho do torcedor vascaíno ter aí o retorno do Dedé, mas vamos aguardar, vamos esperar. Muito provavelmente que durante essa semana teremos aí um desfecho dessa situação, ou o Dedé vem, ou o Dedé vai, ou o Dedé realmente fechará com outro clube sem ser o Vasco, ou teremos o retorno desse grande zagueiro que marcou a história no nosso gigante da colina. Mas eu pergunto a você, torcedor, o que você acha? Seria de acordo com o retorno do Dedé? Seria de acordo, aliás, em ver o Dedé novamente vestindo a camisa do Vasco da Gama? Deixe a sua opinião
aqui nos comentários, mas sendo muito sincero com vocês, há sim chances do Dedé retornar ao Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir aqui para deixar o seu like, se inscrever no canal para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas, que a nossa família possa crescer. Volto a repetir, o YouTube está dificultando muito na divulgação dos nossos vídeos, então eu vou te pedir para se inscrever e deixar o seu like e o seu comentário, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que esse canal possa aí chegar a um número maior de vascaínos e a nossa família possa crescer cada vez mais aqui nessa plataforma. Tranquilo? Muito obrigado, um grande abraço a todos e hoje, às 6 horas da tarde, eu retorno com a segunda edição aqui, né, do nosso vídeo diário. Grande abraço a todos, vamos que vamos, uma ótima segunda-feira, fiquem todos vocês com Deus, que Deus ilumine aí o dia de vocês. Grande abraço e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!